Irmãos amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Maravilhoso quando podemos usar a palavra dele para, através dela, encontrarmos os fundamentos para uma vida de harmonia, de comunhão e, consequentemente, uma vida feliz, uma vida de esperança. Estou aqui mais uma vez com os irmãos numa quinta-feira, nesse culto que é bênção para a nossa vida, para a vida da igreja, e por enquanto fazendo virtualmente, mas com boas possibilidades de muito em breve realizá-lo no período de nosso culto mesmo, normal, às 20 horas, no templo. Então devemos inclusive estar orando para que Deus nos dê sabedoria e entendimento para que tal possa acontecer. Quero neste momento também fazer menção para todos os membros da igreja, que todos estejam sendo abençoados, e agradecer ao irmão Haroldo, ao pastor José Casimiro, que nos abençoaram no domingo passado com as mensagens pela manhã, noite e também direção do culto, aos irmãos que se empenharam ali, tudo aquilo que foi feito e foi maravilhoso para nós. Então, agradeço ao Senhor e vamos nos preparar para o próximo domingo também, quando estaremos juntos no culto, tanto pela manhã quanto à noite também. Irmãos, eu quero agora, neste momento, para a nossa reflexão, apresentar um texto da Palavra de Deus, também convidar os irmãos para que oremos, para que levantemos juntos diante do Senhor um tempo de oração em prol do nosso país, das eleições que estão aí se aproximando, para que tenhamos políticos, pessoas eleitas com capacidade de realmente administrar os recursos de nosso município, seja na Câmara, seja também com o prefeito, para que então vivamos dias cada vez melhores. Também é motivo de orarmos pelos enfermos. Temos algumas pessoas que carecem, que precisam, que necessitam da nossa oração. E aproveito este momento para convidar você a participar do Ministério de Ação Social da Igreja. A irmã Esther, o irmão Márcio e o Marquinhos têm dado um apoio também. Esses irmãos estão sempre prontos a recolher donativos, a fim de que possamos ter na igreja condições de atender aquelas pessoas no seu momento de necessidade. Então não esqueça de fazê-lo assim. Também é importante comentar para os irmãos e incentivar a entrega das contribuições. Elas podem ser feitas agora também no templo, para quem vai ao templo, ou depositar. E é um tempo que a gente precisa usar para esclarecer que é importante e até mais importante que a sua contribuição seja depositada. E como isso pode ser feito? Pega o número da conta da igreja, deposita, e você pode levar o comprovante ou uma cópia do comprovante, colocar no envelope e então, estando lá no templo, você deposita no gasofilácio. É importante também
dessa forma. Você pode fazer assim e fica registrado a sua contribuição. Nós louvamos ao Senhor que a igreja tem tido a compreensão. Peço que orem também, falei pela manhã na devocional e quero mais uma vez falar aos irmãos do nosso projeto de combate ao incêndio. Finalmente nós recebemos o projeto e nós devemos estar orando. Eu vou solicitar de um dos irmãos para os quais eu passei o projeto, porque eu recebi, distribuí com alguns irmãos pelo WhatsApp, mas ontem eu precisei trocar o meu celular e acabou que eu perdi algumas informações que eu tinha, não tinha salvado ainda, mas não há problema. O importante é saber que já temos um projeto, vamos aguardar que ele seja aprovado no Corpo de Bombeiros e nós estaremos então dando início a esta obra que tanto almejamos e que com certeza vai trazer para todos nós, em especial para mim, uma tranquilidade e em perceber e entender que a igreja está cumprindo com aquilo que o município, enfim, que determina para nós como igreja, no patrimônio que temos. Então, oremos para que tudo dê certo. Confesso que estou pedindo a Deus para a conclusão, agora já a conclusão desta obra. Dito isso, irmãos, preciso comunicar aos irmãos que eu quero continuar estudando um pouco mais sobre o Salmo de número 119, que tem sido o Salmo que eu estou estudando desde a semana passada. E decidi esta semana colocar aí também para os irmãos alguns pontos que eu destaquei na leitura desse Salmo. Já li nesses últimos 10 dias, pelo menos umas 4 vezes, todo o Salmo de número 119, e já fiz alguns comentários também, e quero agora, talvez em breve palavra, fazer alguns destaques interessantes. Se você quiser usar a sua Bíblia, poderá. Eu estou aqui com a minha Bíblia, mas eu farei a leitura naquilo que eu tenho aqui impresso para favorecer essa leitura. E o que entendo nesse Salmo de número 119 é interessante, que é um salmo que começa com 3 benefícios e que corresponde aos 3 primeiros versos, e imediatamente nós encontramos 3 conteúdos desses benefícios nos 3 versos seguintes. Pelo menos eu pude fazer essas colocações para minha reflexão e quero compartilhar com os irmãos. Então, no Salmo de número 119, eu vou fazer a leitura de cada um dos versos que quero destacar e em cada um deles fazer o comentário que entendo será proveitoso para todos nós. Eu lerei o primeiro verso e depois quero orar com os irmãos. Salmo 119, verso 1. Na versão que eu destaquei diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Como eu disse anteriormente, ele começa apresentando 3 benefícios, no verso 1, no verso 2, no verso 3. E nós vamos pensar nisso agora. Antes, vamos orar ao Senhor. Se você tem um motivo de oração, se coloque diante do Senhor enquanto eu estiver orando e ore pelo motivo que você tem. Se você foi solicitado por alguém para a oração, ore neste momento enquanto eu estiver orando também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus amado, te agradecemos muito, muito pela vida, pelas oportunidades. Tu és um Deus maravilhoso, Deus grande, poderoso, excelso, eterno,
Deus misericordioso, que lida conosco, reconhecendo a sua misericórdia. Por isso, ó Deus, nós somos prósperos e avançamos na nossa vida sempre na certeza, na esperança de que o Senhor está cuidando dos nossos passos. Deus amado, fale ao nosso coração nesta noite, queremos te ouvir, queremos te entender, queremos compreender a tua palavra também. Nos dê, ó Deus, o entendimento para que então nos edifiquemos através da leitura e do compartilhamento desse texto que cito para os irmãos. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, irmãos, eu li o verso 1 do Salmo de número 119 e disse que nós temos 3 benefícios. Em cada um dos 3 primeiros versos, um benefício. E dentro desses benefícios, cada um deles estão subdivididos em alguns itens interessantes que gostaria que os irmãos pensassem comigo, compartilhassem, e se for o caso, até depois fizesse contato para dizer de algo com respeito a esse estudo que vamos fazer. Então, o primeiro benefício é o benefício da identificação. Veja bem, o primeiro verso, bem-aventurado os retos. Há aqui uma ideia de identificação. São os retos, né, em seus caminhos e que andam na lei do Senhor. Então, destaco aqui o benefício da identificação. Por que faço isso? E depois vou falar as subdivisões aqui, mas faço isso porque entendo que, como crente, eu preciso ser alguém identificado. Deus tem que me identificar, muito embora Ele seja Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, mas Deus precisa me identificar. É por isso que Jesus, né, conversando com Pedro, naquele momento interessante da vida de Pedro, ele diz: Pedro, você me ama? Jesus conhecia Pedro, sabia que Pedro o amava, mas Jesus tratou a vida de Pedro, levando-o a um quebrantamento. Então, a identificação nossa, que é Deus nos identificando, é importantíssimo para a nossa vida. E quero te convidar e te orientar a pensar um pouco nisto. Eu estou sendo identificado por Deus. Pode ser que a gente seja identificado pela igreja como aquele crente daquela maneira ou daquela outra maneira, por um outro membro da igreja, pelo próprio pastor com relação aos irmãos, os irmãos com relação ao pastor, mas com relação a Deus, a nossa vida com Deus, nós precisamos ter essa identificação. Em um tempo atrás eu preguei uma mensagem e que dizia de termos identidade com Deus. É mais ou menos isso que quero passar para os irmãos. E nesta identificação, ela se divide em alguns outros itens, e eu quero apresentar para os irmãos, que está também nesse verso 1, quase todos os subitens. O primeiro deles é exatamente da retidão que eu comentei, né? É a bênção da retidão. Eu sou identificado pela bênção da retidão. O salmista diz: bem-aventurados retos. Então, quando o crente é reto, quando o crente busca viver de acordo com os preceitos do Senhor, e falarei isto por alguns dias no estudo desse Salmo 119, que fala muito de mandamentos, de lei do Senhor, de testemunhos do Senhor. Quando o crente vive isto, lógico, a tendência da vida dele é tornar-se reto diante do Senhor, fugindo do mal, não desejando o mal, mas vivendo a felicidade da retidão, identificados com Deus. Um outro subtítulo, tema que eu tenho aqui é a bênção da observância da lei, né? Os retos buscam observar a lei do Senhor, andam na lei do Senhor. Está lá o Salmo de número 1, que diz: aquele que anda segundo a lei de Deus, não segundo a lei dos ímpios, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer onde?
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Andar na lei do Senhor. Então, a observância da lei do Senhor é um outro benefício que nós encontramos aqui, o benefício da identificação. E um terceiro item é a bênção da integridade e eternidade da lei. Porque quando leio aqui, falando de lei, a lei do Senhor, diria, ela é eterna, ela é desde do passado, quando Moisés estabeleceu, mas Deus já tinha em seu coração, sem dúvida, leis, e Moisés expôs para nós, trouxe para nós as leis do coração de Deus, os mandamentos de Deus, e isto continua. O mundo muda, as pessoas mudam, as leis humanas mudam, mas a lei de Deus, ela continua sendo a lei de Deus. Na lei de Deus, por exemplo, nós aprendemos que, estudando a palavra dele, nós crescemos, nos edificamos. Na lei de Deus e pela lei do Senhor, nós aprendemos que ou vamos para o céu com Cristo Jesus, ou vamos para o inferno. Não tem outro caminho a não ser esses dois colocados aí. Lógico, nós trabalhamos pensando e crendo que um dia estaremos com Deus nos céus. E ainda nesse primeiro benefício, o quarto item é a bênção do caminho da palavra. A bênção do caminho da palavra. Medita na lei do Senhor, significa ter a palavra. Então, 4 itens que eu observo aqui nesse texto como bênção, no benefício da identificação. Marque aí: retidão, observância da lei, integridade e eternidade da lei, ou seja, o valor, o poder da lei de Deus. E 4, o caminho da palavra, caminhar pela palavra. Escondi a tua palavra, lá no Salmo 119 mesmo, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando estas coisas acontecem para nós então vivemos diante daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Quero pensar em um outro benefício aqui, para que eu não avance muito no tempo, no verso... Só um minuto, irmãos. No verso... Deu uma agarrada aqui. No verso de número 2, o que nós encontramos neste verso é algo importantíssimo também para que nós possamos acompanhar o que Deus fala ao nosso coração. Diz o verso de número 2, me permita ler aqui na versão da Bíblia: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. E aí nós temos então o benefício da satisfação. Como são felizes, como vivem contentes aqueles que buscam o Senhor, que vivem de acordo com o seu mandamento ou com os seus mandamentos. É o benefício da satisfação. E também esse benefício se divide em alguns itens, eu não vou citar todos, mas eu quero pensar a bênção da edificação espiritual. Há satisfação em minha vida porque a cada dia eu sou edificado espiritualmente. Vou construindo sobre a minha vida. E não é com fundamento na areia, mas com fundamento na rocha, que é Jesus. A nossa vida como crente, ela é tremendamente valorosa, ela tem brilho quando nós temos esse entendimento, e quero compartilhar com você de que tenhamos esse entendimento de que há satisfação, há o benefício da satisfação na nossa vida quando guardamos as leis do Senhor. O segundo item do segundo benefício é o regozijo na palavra de Deus. No primeiro item eu falei caminho da palavra, agora o regozijo é ler a palavra de Deus. Quantos
crentes ignoram a Bíblia, ignoram a palavra de Deus e não crescem, não têm conhecimento, né? Um caso muito característico em nossas igrejas é, por exemplo, o estudo da lição da escola bíblica dominical. A maioria não estuda a lição da escola bíblica dominical, fica guardando aquilo que o professor vai falar e às vezes naquele momento ali até incorre em algumas falhas que não deveria incorrer. Então, a palavra de Deus é importante para nós, ter regozijo em estudar a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor para o estudo da sua palavra. E o terceiro item aqui é a bênção do justo juízo de Deus. Eu anoto um texto que quero ler para os irmãos, está em Apocalipse, no capítulo 16, verso 7, que diz, ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, verso 7. Romanos 11, 33 diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Amados irmãos, eu vou ficar com esses dois benefícios. No estudo de amanhã, sexta-feira, eu retomarei o terceiro benefício e conversarei com os irmãos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, louvado seja teu nome, bendito seja. Tu és o Deus da nossa esperança, a nossa vitória. Obrigado por este momento, obrigado por esta quinta-feira, quando, por certo, irmãos, estão participando deste momento. Permita que todos sejam, de fato, tratados e abençoados pelo Senhor e nos prepare para o dia de amanhã, em nome de Jesus. Amém.